Os milagres que este livro pode fazer em sua vida. Em todo o mundo, vi acontecer milagres a homens e mulheres em todas as situações de vida. Milagres lhe acontecerão também quando você começar a utilizar o poder mágico de sua mente subconsciente. O objetivo deste livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria seu destino. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste e a outra feliz? Por que uma vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma está assustada e ansiosa e a outra transbordante de fé e confiança? Por que alguém tem uma casa bela, luxuosa, enquanto a outra leva uma existência humilde num cortiço? Por que uma é um grande sucesso na vida e a outra um vergonhoso fracasso? Por que um orador é notável e imensamente popular e o outro medíocre e ignorado? Por que uma é um gênio em seu trabalho ou profissão liberal, enquanto outra trabalha penosamente durante toda a vida sem conseguir realizar coisa alguma que vale a pena? Por que uma é salva de uma doença considerada incurável e outra não? Por que tantas pessoas boas, bondosas, religiosas sofrem, na mente e no corpo, as torturas dos condenados ao inferno? Por que tantas pessoas imorais têm sucesso, prosperam e desfrutam uma saúde radiante? Por que o casamento de uma pessoa é feliz e o de outra é infeliz e frustrante? Haverá uma resposta para essas perguntas no funcionamento de suas mentes, consciente e subconsciente? Há, sem a menor dúvida. Minha razão para escrever este livro. O que me levou a escrever este livro foi o profundo desejo de passar a outras pessoas as respostas que encontrei para essas e outras perguntas semelhantes. Tento aqui explicar as grandes verdades fundamentais de sua mente, usando a mais simples linguagem possível. Acredito que é perfeitamente possível, usando linguagem comum, explicar as leis básicas e fundamentais da vida e de sua mente. Você descobrirá que a linguagem usada neste livro é a mesma que encontra nos jornais diários e nas revistas semanais, em seu escritório, em casa e no trabalho. Insisto em que estude este livro e aplique as técnicas aqui descritas. Fazendo isso, tenho absoluta certeza de que dominará o poder milagroso que o livrará de situações de confusão, sofrimento, tristeza, fracasso. O livro o guiará ao lugar que lhe pertence de direito. Solucionará suas dificuldades, cortará os laços que o prendem emocional e fisicamente e o colocará na estrada real para a liberdade, felicidade e paz de espírito. Esse poder milagroso de sua mente subconsciente pode curá-lo da doença e torná-lo, mais uma vez, enérgico e forte. Aprendendo a usar seus poderes interiores, você abrirá a porta da prisão do medo e entrará na vida descrita por Paulo como a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Liberando o poder milagroso. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes de nosso subconsciente. Há muitos anos, consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma na terminologia médica, usando o poder curador de minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. A técnica que apliquei nessa ocasião é explicada em detalhes neste livro. Tenho certeza de que ela inspirará outras pessoas a confiar na mesma presença curadora infinita que reside nas profundezas subconscientes de todos nós. Graças aos bondosos conselhos de um velho médico, compreendi, de repente, que é natural supor que a inteligência criadora que formou todos os meus órgãos, modelou meu corpo e fez meu coração bater, pode consertar o trabalho de suas próprias mãos. Ou, como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus a cura. Acontecem maravilhas quando você reza eficazmente. A prece científica é a interação harmoniosa, cientificamente dirigida para um fim específico, dos níveis consciente e subconsciente da mente. Este livro vai lhe ensinar a maneira científica de obter acesso ao reino de poder infinito existente em você, permitindo-lhe conseguir o que realmente quer na vida. Você deseja uma vida mais feliz, mais plena, mais rica. Comece a usar o poder milagroso de sua mente e remova do caminho os obstáculos nos assuntos diários, na solução de problemas de negócios
e traga harmonia para seus relacionamentos familiares. Recomendo que leia várias vezes este livro. Seus muitos capítulos lhe mostrarão como funciona esse poder maravilhoso e como você poderá trazer para o primeiro plano a inspiração e a sabedoria que há em você. Aprenda as técnicas simples de impressionar a mente subconsciente. Siga a nova maneira científica de estabelecer ligação com o tesouro infinito. Leia este livro com todo cuidado, com seriedade, com carinho. Prove a si mesmo a maneira espantosa como ele pode ajudá-lo. Este livro pode ser, e acredito que será, o momento decisivo em sua vida. Todos oram. Você sabe como orar eficazmente? Quanto tempo se passou desde que a oração era parte de suas atividades diárias? Em emergências, em ocasiões de perigo, de problemas, doenças, ou quando a morte espreita, orações jorram de nós. Leia o que dizem os jornais. Vai encontrar notícias de que, em todo o mundo, pessoas estão rezando por uma criança atacada por uma doença tida como incurável, por paz entre as nações, por um grupo de mineiros presos no fundo de uma mina inundada. Mais tarde, quando sair a notícia de que foram salvos, os mineiros dirão que oraram enquanto esperavam por socorro. Não há a menor dúvida de que a prece é uma ajuda sempre presente em momentos difíceis. Mas por que você tem que esperar que surjam problemas para tornar a prece parte integral e construtiva de sua vida? As respostas espetaculares à oração dão manchetes e são objeto de depoimentos sobre a eficácia da prece. Mas o que me diz das inúmeras preces humildes de crianças, daquela oração simples de graças à mesa todos os dias, de devoções sinceras quando o indivíduo busca apenas comunhão com Deus? O trabalho com pessoas levou-me a estudar as várias maneiras de focalizar a questão da oração. Experimentei-lhe o poder em minha própria vida e conversei e trabalhei com inúmeras pessoas que se beneficiaram muito com a ajuda de orações. O mais difícil, em geral, consiste em ensinar as pessoas como orar. Problemas dominam suas mentes e bloqueiam sua capacidade de escutar e compreender. Elas precisam de fórmulas fáceis de seguir e, obviamente, de modelos práticos simples e específicos. O aspecto incomum deste livro. O aspecto incomum deste livro é o seu caráter prático. Aqui você encontrará técnicas e fórmulas simples que pode utilizar, aplicar na vida diária. Ensinei esses processos a homens e mulheres por todo o mundo. Os aspectos especiais do livro também lhe agradarão, porque explicam o motivo pelo qual, com tanta frequência, você obtém o oposto daquilo por que orou. Milhares de pessoas em todas as partes do mundo perguntaram-me: por que foi que orei e não obtive nenhuma resposta? Neste livro você vai descobrir as razões dessa queixa tão comum. As explicações sobre as muitas maneiras de influenciar a mente subconsciente e obter respostas certas tornam este livro extraordinariamente valioso e ajuda sempre presente nos momentos de dificuldades. No que é que você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo em que você acredita que traz resposta à prece. Orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou pensamento que se forma na mente da pessoa. Essa lei da crença é o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo e a razão oculta de sua verdade psicológica. Budistas, cristãos, muçulmanos e judeus podem, sem exceção, obter respostas às suas orações a despeito de diferenças enormes nas crenças que professam. Como assim? A resposta é que não importam credos, religiões, afiliações, rituais, cerimônias, fórmulas, liturgia, encantamentos, sacrifícios ou oferendas particulares, mas apenas e exclusivamente a crença ou aceitação e a receptividade mental àquilo pela qual oram. A lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Assim como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado de sua mente, corpo e circunstâncias. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão daquilo que você faz e por que faz, vai ajudá-lo a produzir a corporificação subconsciente de todas as boas coisas da vida. Basicamente, a resposta à prece é a realização do desejo de seu coração.
Desejo é oração. Todos desejam saúde, felicidade, segurança, paz de espírito e autoexpressão autêntica. Mas de que maneira muitos de nós atingem esses objetivos? Um professor universitário confessou-me recentemente: eu sei que se mudar meu padrão mental e redirecionar minha vida emocional, o estado de meu coração vai melhorar. Eu sei disso. O problema é: não tenho uma técnica, processo ou modus operandi. Minha mente vagueia de um lado para o outro quando penso em meus muitos problemas e me sinto frustrado, infeliz e derrotado. Esse professor sentiu o desejo de ter saúde perfeita. O que precisava era conhecer a maneira como sua mente funcionava. E seria isso que lhe permitiria transformar o desejo em realidade. Praticando os métodos de cura descritos neste livro, ele se tornou íntegro e perfeito. Há uma mente comum a todos os indivíduos. Os poderes milagrosos de sua mente subconsciente existiam antes de você e eu nascermos, antes de existir qualquer igreja ou mesmo o mundo. As grandes verdades eternas e os princípios da vida são anteriores a todas as religiões. E é com esses pensamentos em mente que exorto você nos capítulos seguintes a dominar esse poder maravilhoso, mágico, transformador. Ele curará feridas mentais e físicas, proclamará a liberdade a mentes dominadas pelo medo e o libertará inteiramente das limitações da pobreza, fracasso, sofrimento, carência e frustração. Tudo que você precisa fazer é unir-se mental e emocionalmente com o bem que deseja corporificar. Os poderes criativos de sua mente subconsciente responderão nessa conformidade. Comece agora, hoje. Deixe que maravilhas aconteçam em sua vida. Continue a insistir até que o dia amanheça e expulse as trevas. Capítulo 1. O tesouro que há em você. Ao seu alcance, você tem riquezas infinitas. Para obtê-las, tudo o que precisa fazer é abrir seus olhos mentais e contemplar o tesouro do infinito que há em você, e encontrará uma mina de ouro da qual poderá extrair tudo o que necessitar para viver gloriosa, alegre e ricamente. Numerosas pessoas vivem fechadas para seu potencial, porque desconhecem esse tesouro de inteligência infinita e amor sem limites que nelas existe. O que quer que deseje, você pode sacar do seu tesouro. Uma peça de ferro imantada levanta 12 vezes seu próprio peso. Se desmagnetizá-la, porém, ela não erguerá nenhuma pena. Da mesma maneira, há dois tipos de pessoas. As imantadas vivem cheias de confiança e fé, sabem que nasceram para ter sucesso e para vencer. Muitas outras, infelizmente, vivem desmagnetizadas. Estão cheias de medo e de dúvidas. Quando surge uma oportunidade, dizem: e se eu fracassar? Posso perder dinheiro? Vão rir de mim? Gente desse tipo não vai longe na vida. O medo de dar um passo à frente faz com que fiquem onde estão. Você pode se tornar uma pessoa magnetizada quando descobrir e pôr em prática o maior segredo de todos os tempos. O maior segredo de todos os tempos. Suponhamos que alguém lhe perguntasse qual o maior segredo de todos os tempos. O que você responderia? A energia atômica? As viagens interplanetárias? Os buracos negros? Não, não é nenhum deles. Nesse caso, qual é? Onde encontrá-lo? De que modo ele pode ser compreendido e posto em prática? A resposta é extraordinariamente simples. Esse segredo é o poder maravilhoso e milagroso que existe em sua mente subconsciente. Ela é, também, o último local onde o poder seria procurado, e por esse motivo só poucos o descobrem. O poder maravilhoso de seu subconsciente. Logo que aprender a entrar em contato com o poder oculto do subconsciente e liberá-lo, você poderá trazer para a sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria. Não será necessário adquiri-lo, você o possui, mas vai ter que aprender a usá-lo. Terá que compreendê-lo antes de poder aplicá-lo em todas as esferas da vida. Se seguir as técnicas e os processos simples explicados neste livro, poderá obter o conhecimento e a compreensão necessários. Inspirado por uma nova luz, terá como gerar a força que lhe permitirá materializar tudo aquilo por que anseia e transformar seus sonhos em realidade.
Resolva, agora, tornar sua vida mais fecunda, mais diversificada, mais rica e mais nobre do que em qualquer outro momento. No subconsciente você encontrará imensa sabedoria, poder infinito, um suprimento incalculável de tudo de que necessita. E tudo isso está à espera do momento em que o descubra, desenvolva e lhe dê expressão. Se começar, agora, a reconhecer as potencialidades de sua mente mais profunda, elas se materializarão no mundo exterior. Se abrir sua mente e tornar-se receptivo, a inteligência infinita que reside na mente subconsciente poderá lhe revelar tudo o que precisa saber em qualquer momento do tempo e ponto no espaço. Poderá receber novos pensamentos e ideias, trazer à luz novas invenções, fazer novas descobertas, criar novas obras de arte. A inteligência infinita existente no subconsciente poderá lhe dar acesso a novas e maravilhosas formas de conhecimento. Deixe que ela se revele a você e ela abrirá caminho para a manifestação perfeita e lugar autêntico em sua vida. Graças à sabedoria da mente subconsciente, você poderá atrair o companheiro ideal, bem como sócio ou colega certos nos negócios. Ela poderá lhe mostrar como conseguir todo o dinheiro de que necessita e lhe dar meios financeiros para ser, fazer e ir e vir como seu coração deseja. Você tem o direito de descobrir esse mundo interior de pensamentos, sentimentos, poder, luz, amor e beleza. Embora invisíveis, são poderosas as forças que nele residem. Na mente subconsciente você encontrará a solução para cada problema e a causa de todos os efeitos. Aprendendo a trazer para o exterior esses poderes ocultos, poderá entrar na posse concreta do poder e sabedoria necessários para obter riqueza, segurança, alegria e domínio de sua vida. Eu já vi o poder do subconsciente erguer inválidos de cadeiras de rodas, torná-los pessoas sadias, enérgicas e fortes novamente. A mente libertou-os para entrar no mundo e nele desfrutar felicidade, saúde e a expressão alegre de sua personalidade. Em nosso subconsciente há uma força curadora milagrosa, que pode devolver a saúde à mente perturbada e ao coração partido. Pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. E fazer a mesma coisa com todos os tipos de escravidão material e física. A necessidade de uma base operacional. Se quer fazer progresso em qualquer campo de atividade, há um primeiro passo essencial que terá que dar. Terá que descobrir uma base operacional de aplicação universal. Antes de tornar-se hábil na operação da mente subconsciente, você tem que compreender seus princípios. Uma vez realizado isso, poderá usar seus poderes, sabendo que resultados certamente obterá. Poderá aplicá-los para atingir finalidades específicas e as metas que quiser alcançar. Durante muitos anos fui químico. Uma das primeiras coisas que aprendi na escola foi que, se combinarmos 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, o produto resultante será água. Não ocasionalmente ou na maioria das vezes, mas sempre. Se tomarmos um átomo de oxigênio e 1 de carbono e os combinarmos, produziremos monóxido de carbono, um gás venenoso. Mas se acrescentarmos outro átomo de oxigênio, conseguiremos dióxido de carbono, um gás inócuo para animais, mas vital para plantas. Esses fatos são universais e imutáveis. São o que chamamos de princípios. Os princípios da química, física e matemática em nada diferem em sua operação dos que regem a mente subconsciente. Se quiser usar forças químicas ou físicas, terá que aprender os princípios aplicáveis a esses campos. Se pretende usar as do subconsciente, não poderá fugir do aprendizado de seus princípios. Vejamos um princípio geralmente aceito. A água procura seu próprio nível. Trata-se de um princípio universal. Aplica-se a água em todos os lugares, em todas as ocasiões, a todos os líquidos que se comportam da mesma maneira. Os egípcios antigos conheciam esse princípio. Usaram-no para tornar perfeitamente planas as fundações das grandes pirâmides. Hoje em dia, engenheiros usam-no quando planejam as coisas mais variadas, de sistemas de irrigação a usinas hidrelétricas. Veja este outro princípio. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é verdade em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em todas as circunstâncias.
Se aquecermos um pedaço de aço, ele se expandirá. Seja o aço fabricado na China, Inglaterra, Índia ou em uma estação orbital. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é uma verdade universal. Da mesma forma, também é uma verdade universal que tudo o que você grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condição, experiência ou fato. Sua prece é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. Defino como princípio a maneira como uma coisa funciona. Um princípio importante de eletricidade, por exemplo, é que ela funciona do potencial mais alto para o mais baixo. Ninguém muda o princípio da eletricidade quando acende uma lâmpada ou liga um fogão elétrico. Não. Você usa o princípio. Ao cooperar com a natureza, você utiliza invenções e descobertas maravilhosas que de incontáveis maneiras beneficiam a humanidade. A mente subconsciente é princípio. Ela funciona de acordo com a lei da crença. E você precisa saber o que é crença, por quê e como ela funciona. A Bíblia diz isso de maneira simples, clara e bela. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos, capítulo 11, versículo 23. A lei da mente é a lei da crença. Isso significa acreditar na maneira como a mente funciona, acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente, apenas isso, nada mais. Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Lembre-se, não é aquilo em que você acredita, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado. Deixe de aceitar as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos que assolam a humanidade. Comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida, que jamais mudam. Nesse ponto, você se moverá para frente, para cima, para Deus. Todos os que lerem este livro e aplicarem conscienciosamente os princípios da mente subconsciente aqui explicados, obterão a capacidade de orar científica e eficazmente por si mesmos e pelos demais. A prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. O pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da mente subconsciente que corresponde à natureza do pensamento. Preencha a mente com conceitos de harmonia, saúde, paz, boa vontade e maravilhas acontecerão em sua vida. A dualidade da mente. Embora tenhamos uma única mente, ela possui duas partes funcionais distintas e características. A fronteira que as separa é bem conhecida dos que estudam o assunto. As duas funções são basicamente diferentes. Cada uma delas possui atributos e poderes próprios, separados e diferentes. Numerosos nomes foram usados para distingui-las, incluindo os de mentes objetiva e subjetiva, consciente e inconsciente, desperta e adormecida, eu superficial e profundo, voluntária e involuntária, masculina e feminina e um sem número de outros. Todos os nomes, quaisquer que sejam suas implicações, constituem reconhecimento dessa dualidade básica. Em todo este livro usarei os termos consciente e subconsciente para representar a natureza dupla da mente. Se outro conjunto de termos lhe ocorre com maior facilidade, use-o à vontade. O importante ponto de partida consiste em reconhecer e aceitar a natureza dupla da mente. As mentes consciente e subconsciente. Uma maneira maravilhosa de conhecer as duas funções da mente é pensar nela como se fosse um jardim. Você é o jardineiro. Durante o dia inteiro planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso, porquanto as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar. Aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que vai colher no corpo e no ambiente externo. Imagine a mente subconsciente como uma camada de solo fértil, no qual brotam e florescem todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Se você semeia espinhos, vai obter uvas. Se semeia cardos, vai colher figos. Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito.
Esse é o motivo por que é tão essencial que assuma o controle de seus pensamentos. Dessa maneira você poderá gerar apenas situações desejáveis. Comece agora com pensamentos de paz, felicidade, ação correta, boa vontade e prosperidade. Pense tranquilamente e com convicção nessas qualidades. Aceite-as sem reservas na mente consciente racional. Continue a plantar essas maravilhosas sementes de pensamento na horta da mente e vai colher uma safra abundante. Quando a mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados na mente subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder funcional mágico do subconsciente responderá. Produzirá condições harmoniosas, um ambiente agradável e, o melhor de tudo, uma vez que você comece a controlar o processo mental, poderá aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Você, na verdade, está cooperando conscientemente com o poder infinito e com a lei onipotente que governa todas as coisas. Dê uma olhada em volta. Onde quer que você viva, em que camada da sociedade se integre, vai notar que a vasta maioria das pessoas vive no mundo externo. As mais esclarecidas, contudo, estão fortemente interessadas no mundo interno. Elas compreendem, como você compreenderá também, que o mundo interno cria o mundo externo. Seus pensamentos, emoções e imagens visualizadas são os princípios organizadores de sua experiência. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. Tudo que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente, consciente ou inconscientemente. Quando você conhecer a verdade sobre a interação entre as mentes consciente e inconsciente, poderá transformar toda a sua vida. Se quiser mudar condições externas, terá que mudar a causa delas. Muitas pessoas tentam mudar as condições e as circunstâncias concentrando-se nelas. Que imenso desperdício de tempo e esforço. Elas não conseguem perceber que as condições fluem de uma causa. Se quer acabar com discórdia, confusão, carência e limitações em sua vida, terá que lhes eliminar a causa. Essa causa é a maneira como você usa a mente consciente, os pensamentos e imagens que nela cultiva. Mude a causa e você muda o efeito. A coisa é simples assim. Vivemos em um mar insondável de riquezas infinitas. A mente subconsciente é extremamente sensível aos pensamentos conscientes. Esses pensamentos formam a matriz por meio da qual atuam a inteligência infinita, a sabedoria, as forças vitais e as energias do subconsciente. Dê à matriz uma direção mais positiva e você redirecionará para o seu maior benefício essas energias infinitas. Cada capítulo deste livro dá um exemplo concreto, específico, de como aplicar as leis da mente. Aprendendo a usar essas técnicas, você terá riqueza em vez de pobreza, sabedoria em vez de superstição e ignorância, paz em vez de conflito, sucesso e não fracasso, alegria no lugar de tristeza, luz afugentando trevas, harmonia e jamais discórdia, fé e confiança substituindo o medo. Poderia haver um conjunto mais maravilhoso de bênçãos do que esse? A maioria dos grandes cientistas, pintores, poetas, cantores, escritores e inventores compreendeu perfeitamente o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, o que lhes deu poder para atingir suas metas. Certa vez, Enrico Caruso, grande tenor de ópera, teve um ataque de nervosismo, por medo de entrar em cena. Espasmos causados pela ansiedade intensa contraíram-lhe os músculos da garganta. Sentiu as cordas vocais paralisadas, inúteis. Nos bastidores, já vestido para entrar em cena, suava intensamente. Ele estava preocupado, pois logo devia entrar no palco e cantar para uma ansiosa plateia de milhares de pessoas. Tremendo, disse: "Não posso cantar. Todos vão rir de mim, minha carreira acabou." Virou-se então para voltar ao camarim. De repente, porém, parou e gritou: "O pequeno eu está tentando estrangular o grande eu interior." Virou-se para o palco e bradou: "Vá embora daqui", dirigindo-se ao pequeno eu. "O grande eu quer cantar por meu intermédio." Por grande eu, Caruso entendia o poder e a sabedoria ilimitados da mente subconsciente. Começou a gritar: "Vá embora, vá embora. O grande eu vai cantar."
A mente subconsciente respondeu liberando as forças vitais nele existentes. Ao ouvir o sinal do ponto, entrou no palco e cantou de forma gloriosa e majestosa. A plateia ficou extasiada. Pelo que já aprendeu, você pode perceber que Caruso compreendia os dois níveis da mente: a consciente, ou racional, e o nível subconsciente, ou irracional. A mente subconsciente é reativa, reage à natureza de seus pensamentos. Quando a mente consciente, o pequeno eu de Caruso, está cheia de medo, preocupação, ansiedade, são liberadas as emoções negativas que elas criam na mente subconsciente, o grande eu. Elas inundam a mente consciente com crises de pânico, maus pressentimentos e desespero. Se isso lhe acontecer, siga o exemplo do grande Caruso. Você pode falar em termos afirmativos e com profundo senso de autoridade às emoções irracionais geradas na mente mais profunda. Pode dizer: fique parada, fique quieta, eu estou no controle. Você tem que me obedecer. Você está sujeita a meu comando e não pode intrometer-se onde não é seu lugar. Você ficará fascinado ao ver o que acontece quando fala com autoridade e convicção a manifestação irracional de seu eu mais profundo. A mente se encherá de harmonia e paz. O subconsciente está sujeito à mente consciente. Esse é o motivo por que é chamado de subconsciente, ou subjetivo. Diferenças notáveis e modos de operação. A mente consciente é como o navegador ou o capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio, envia ordens aos homens na casa de máquinas. Eles, por sua vez, controlam as caldeiras, instrumentos, medidores e assim por diante. Os que trabalham na casa de máquinas não sabem para onde estão indo. Seguem ordens. Iriam de encontro a rochedos se o homem na ponte de comando desse instruções incompletas ou erradas, baseadas em leituras da bússola, sextante e outros instrumentos. O pessoal das caldeiras obedece porque ele está no comando. Uma vez que pensa que ele sabe o que está fazendo, a tripulação não questiona o comandante, simplesmente cumpre suas ordens. O comandante é o senhor do navio, e suas decisões são executadas. Da mesma maneira, a mente consciente é o comandante e senhor do navio, do seu corpo, do ambiente em que vive, de todos os assuntos que lhe interessam. A mente subconsciente cumpre as ordens recebidas, baseadas no que a mente consciente acredita ser a verdade e aceita como verdade. Não questiona as ordens, nem a base em que elas se apoiam. Se repetidamente dizemos a nós mesmos: não tenho condições para fazer isso, a mente consciente pega-nos na palavra. Providencia para que você não chegue à posição de poder adquirir o que quer. Enquanto continuar a dizer: não tenho dinheiro para comprar aquele carro, tirar aquelas férias, morar naquela casa, pode ter certeza de que a mente subconsciente vai seguir suas ordens. Você deixará de obter de todas essas coisas e acreditará que isso é o produto das circunstâncias. Não lhe ocorrerá que você mesmo criou as circunstâncias com pensamentos negativos de privação. No Natal passado, uma moça chamada Nina W., estudante da University of Southern California, foi a uma área de compras exclusiva, granfina, de Beverly Hills. Na mente, só expectativas agradáveis. Ia passar as férias em Buffalo, Nova York, em companhia da família. Passando por uma vitrine, uma bela bolsa a tiracolo de couro espanhol lhe despertou a atenção. Examinou-a, cheia de desejo. Em seguida, notou a etiqueta de preço e engoliu em seco. Estava prestes a dizer a si mesma: eu não posso comprar uma bolsa tão cara. Nesse momento, porém, lembrou-se de uma coisa que me ouvira dizer em uma de minhas palestras: jamais termine uma declaração negativa. Inverta imediatamente e maravilhas acontecerão em sua vida. Olhando pelo vidro, disse a si mesma: essa bolsa é minha. Está à venda. Eu a aceito mentalmente e meu subconsciente vai dar um jeito para que ela seja minha. Mais tarde, naquele dia, Nina encontrou o noivo em um jantar de despedida. Ele chegou trazendo sob o braço um pacote elegantemente embrulhado. Prendendo a respiração, ela o abriu. Ali estava a mesma bolsa de couro a tiracolo que ela vira
e identificara como sua naquela manhã. Ela preenchera a mente como o pensamento de expectativa realizada. Em seguida, passou a questão à mente mais profunda, que tem o poder de realizar. Mais tarde, contou-me ela, eu não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, e agora ela é minha. Aprendi onde arranjar dinheiro e todas as coisas que desejo, e é no tesouro da eternidade que existe em mim. Como o subconsciente dela respondeu? Há alguns meses recebi carta de uma mulher chamada Ruth A., que havia assistido a uma de minhas palestras. Escreveu ela. Tenho 75 anos, sou viúva com uma família grande. Eu vivia sozinha com uma pequena pensão da Previdência Social. Minha vida parecia estéril, sem esperanças. Lembrei-me, então, de sua palestra sobre os poderes da mente subconsciente. O senhor disse que ideias podiam ser gravadas na mente subconsciente por repetição, fé e expectativa. Isso poderia ser verdade? Resolvi experimentar. Nada tinha a perder. Comecei a repetir com frequência, com toda a emoção que podia reunir. Eu sou querida, sou amada, sou bem casada com um homem bondoso, carinhoso e espiritualizado. Sinto-me segura e realizada. Continuei a fazer isso muitas vezes por dia, durante umas 2 semanas. Certo dia, em uma drogaria, fui apresentada a um farmacêutico aposentado. Descobri que ele era bondoso, compreensivo e muito religioso. Era a resposta perfeita à minha prece. Uma semana depois, ele me pediu em casamento. Atualmente estamos em lua de mel na Europa. Sei que a inteligência existente em minha mente subconsciente nos reuniu na ordem divina. Ruth descobriu que o tesouro estava dentro dela. No coração, a prece lhe parecia legítima e, por osmose, as afirmações penetraram na mente subconsciente, que é o meio criativo. No momento em que ela conseguiu corporificar subjetivamente o que queria, a mente subconsciente trouxe a resposta pela lei da atração. A mente mais profunda, repleta de sabedoria e inteligência, uniu-a ao novo marido, na ordem divina. Pense, mesmo, no seguinte. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ideias que vale a pena relembrar. 1. O tesouro está dentro de você. Olhe dentro de si à procura da resposta ao desejo de seu coração. 2. O grande segredo compartilhado pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade que possuíam de entrar em contato com os poderes da mente subconsciente e liberá-los. Você pode fazer o mesmo. 3. A mente subconsciente tem solução para todos os problemas. Se você, antes de dormir, lhe sugere quero acordar às 6 horas, ela o acordará na hora exata. 4. A mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode curá-lo. Vá dormir todas as noites com a ideia de saúde perfeita e o subconsciente, como servidor fiel, obedecerá. 5. Todo pensamento é uma causa e toda situação um efeito. 6. Se quer escrever um livro, uma peça de teatro maravilhosa, fazer uma palestra melhor para a plateia, grave carinhosamente e com emoção essa ideia na mente subconsciente, e ela responderá nessa conformidade. 7. Você é como o comandante na ponte do navio. Tem que dar as ordens certas ou o navio pode naufragar. Da mesma maneira, você tem que dar as ordens certas, pensamentos e imagens, ao subconsciente, que o controla e governa todas as experiências. 8. Jamais use expressões como não tenho recursos para comprar isso ou não posso fazer isso. A mente subconsciente pega-o na palavra. Providencia para que você não tenha o dinheiro ou a capacidade de fazer o que quer. Afirme,
posso fazer qualquer coisa graças ao poder de minha mente subconsciente. 9. A lei da vida é a lei da crença. A crença é um pensamento em sua mente. Não acredite em coisas que o prejudicarão e machucarão. Acredite no poder do subconsciente de curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e dar-lhe riqueza. Segundo for a sua crença, assim será para você. 10. Mude os pensamentos e você muda seu destino. Capítulo 2. Como a mente funciona. A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso aos seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em 2 níveis: o consciente, ou racional, e o subconsciente, ou irracional. Você raciocina com o primeiro, e tudo aquilo em que pensa habitualmente vai para a mente consciente, que, em seguida, cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções. É a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. O ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas como para as más ideias. Essa lei, se aplicada de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, os seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis logo que você começa a pensar e a sentir da maneira correta. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte: a reação ou resposta que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Psicólogos e psiquiatras observaram que, quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar seu objetivo, e recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existem em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes, parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda. Não temos como saber que recursos ele mobilizará. As diferenças entre o consciente e o subconsciente. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são 2 mentes, mas apenas 2 esferas de atividade de uma única. A mente consciente é a raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheira na vida. Toma todas as decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente, e a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação e respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio, como a mente consciente, nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes.
Pensamentos negativos destrutivos continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente a seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente a aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Experimentos feitos por psicólogos. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Ela aceita quaisquer sugestões, por mais falsas que sejam. Tendo aceito, reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando um exemplo de como ela é sugestionável, se um hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, ele representará esse papel com incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disser que ele é. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja em estado hipnótico que suas costas estão coçando, que o nariz está sangrando. A outro, que ele é uma estátua de mármore. E ainda a outro, que ele está congelando em temperatura abaixo de 0. Todos eles seguirão a linha da sugestão específica que lhe foi dada, ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente que não digam respeito à sugestão hipnótica. Esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente, raciocinadora, e a subconsciente, impessoal, não seletiva, e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí a importância de ter pensamentos, ideias e premissas que abençoam, curam, inspiram e lhe enchem a alma de alegria. O que é mente objetiva e mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meios de observação, utiliza os 5 sentidos físicos. É a orientadora e diretora de seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimentos por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Conforme já assinalado, sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos que você é um das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criado pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva. A mente subconsciente é, frequentemente, denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração.
O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem a informação errada, ela a aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhes pensamentos construtivos, harmoniosos. Repetidos frequentemente, ela os aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente, criativa e una com a mente divina, passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria. O imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes é a de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Como você sabe, ela não faz comparações nem estabelece contrastes. Não raciocina nem pensa por si mesma. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Aceita meramente o que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio, que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz: "Ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde. Acho que vai ficar enjoada. Quer que ajude a ir até seu camarote?" A passageira empalidece. A sugestão dada sobre enjoo no mar liga-se a seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, sua sugestão negativa, que ela aceitou, transforma-se em vômitos. Reações diferentes à mesma sugestão. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque têm diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes. Vamos supor que em vez de escolher uma passageira, você escolhe um membro da tripulação e diz: "Ei, cara, você não parece nada bem. Você acha que vai ficar enjoado?" Dependendo do temperamento do marinheiro, ele ri de sua piada de mau gosto ou xinga você. A sugestão não teve nenhum poder sobre ele, porque a ideia de enjoo está ligada em sua mente à imunidade contra este estado. Em consequência, sua resposta não foi de medo ou preocupação, mas de autoconfiança. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental por meio do qual o pensamento ou ideia sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. O marinheiro não tinha medo de enjoo. Convencera-se de sua imunidade a esse estado, o que o protegeu do poder da sugestão de despertar medo. A passageira, porém, já estava preocupada, com medo de enjoar. Por isso, a sugestão que você lhe deu dominou-a por completo. Todos nós temos medos, crenças e opiniões próprias. Essas suposições interiores nos dirigem e governam nossa vida. Em si e por si mesma, a sugestão não tem poder algum.
O poder nasce do fato de ela ser mentalmente aceita. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço. Durante muitos anos ministrei palestras regulares no London Tour Forum, em Castle Hall, que eu havia fundado um bom tempo antes. Evelyn Fleet, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele denominada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero. Dizia repetidamente aos amigos: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Segundo a Dra. Fleet, certo dia a família saiu para um passeio. Houve um acidente e o carro em que estavam chocou-se de frente com outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha haviam desaparecido. Você precisa ter todo o cuidado e dar ao subconsciente apenas sugestões que o curam, abençoam, elevam e inspiram de todas as maneiras. Lembre-se bem, seu subconsciente não entende um jogo de palavras. Ele interpreta ao pé da letra. Como a autossugestão elimina o medo? O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janete R. era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. 3 vezes antes, quando cantara para diretores, não se saíra bem. A razão? Medo de fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim, e vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fossem um pedido, e passou a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa era uma autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção, profundos, que por seu turno se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas, e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia trancava-se em um quarto silencioso, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Tanto quanto podia, aquietava corpo e mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança essa afirmação, de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco.